お前が殴り倒されるなんて。俺はモンキー・D・ルフィ。お前らを超えて海賊王になる男だ。 Já faz 25 anos que One Piece está sendo serializado na Shonen Jump. A série já passa de 1000 capítulos e só recentemente que o Oda confirmou que seu arco final está próximo e muitas especulações o quão próximo isso é. Mas será que mesmo o One Piece está acabando, está chegando ao seu fim? Ou existem mais alguns arcos que vão durar por bastante tempo? Hoje eu quero contar sobre a minha teoria do arco dos 100 anos. Mas antes de começar o vídeo, olha só esse gráfico. Não é possível. 99% de vocês não estão inscritos no canal. Se inscreve agora para você provar que esse gráfico está errado e também para ajudar o canal a crescer e postar mais vídeos como esse. Valeu aí, bora pro vídeo. A maioria dos criadores de conteúdo aqui no YouTube, que tem o foco em One Piece, pensa que a ordem dos arcos vai ser mais ou menos assim. O arco atual que se encontramos, o arco de Egghead, onde temos o Vegapunk. Logo em seguida teria o arco de Elbaf, e depois Laugh Tale, e finalmente a guerra final, seria o último arco, mas eu penso diferente. Eu acho que tem um arco que o Oda está escondendo da gente. Ele vai colocar mais um arco grande entre Laugh Tale e a guerra final. E esse arco seria o arco dos 100 anos. Mas vamos por partes, para vocês entenderem melhor. Primeiro, vamos contextualizar e resumir cada arco de acordo com o que está agora. No atual, Egghead, que provavelmente não vai prolongar tanto assim, parece ser um arco bem pequeno, não vai enrolar tanto. E logo quando resolverem e derrotarem os Serafins, eles vão logo partir da ilha com o Vegapunk em direção a Elbaf. Então, em Elbaf, finalmente, teremos um arco focado no Shanks, explicando seu passado, suas motivações e a cena do Luffy devolvendo o chapéu de palha. Mas é óbvio que o Shanks vai negar e vai dizer que agora é dele, que agora ele merece, ele se tornou alguém que merece usar aquele chapéu. E também, finalmente, saberemos sobre o Barba Negra e tudo que o Shanks sabe sobre ele. E é claro, teremos uma luta do Shanks contra o Barba Negra. Pode ou não terminar com a morte do Shanks. Eu prefiro que o Shanks não morra, e sim que a luta vai terminar em um empate, pois a marinha vai intervir e assim o Luffy vai ter que se separar do Shanks e seguir em direção a Laugh Tale. Em Laugh Tale, o Luffy não iria sozinho, pois o Barba Negra vai estar seguindo eles e ele provavelmente você está esperando alguma batalha, algum confronto esses dois. Mas assim que os dois chegarem assim na ilha, eles entrariam numa espécie de máquina que é feita pela civilização antiga, pelo povo antigo que vivia na época dos 100 anos. E talvez tenha até um robô que sirva de um personagem novo para explicar algumas coisas e para servir como aquele que conecta, sim, aquele que faz a entrada do arco. Então todos eles estariam numa espécie de máquina e num estado de hibernação. E ali que eles, tanto eles, como tanto o bando do Luffy como o bando do Barba Negra, vivenciariam os acontecimentos do século perdido e começaria o arco dos 100 anos, onde eles veriam a vida do Joy Boy em várias partes e vários outros personagens que foram importantes nessa época. Provavelmente a gente veria o Insama, mas com um corpo diferente, pois eu acho que, além de eu achar que o Insama é uma mulher, quase certeza pra mim, e que ele, no caso, atualmente, ele estaria com o corpo da princesa lá, que é parente da Vivi. E nessa época aí, antigamente, na época do Joy Boy, ele estaria com o corpo verdadeiro dela, no caso, da pessoa, do Insama. E ele teria usado o poder da fruta do Law, da cirurgia lá, pra se tornar meio que imortal e ficar passando de corpo em corpo até ele estar no que ele tá atualmente. E eu imagino o Insama sendo a melhor amiga de Joy Boy, ou até mesmo a esposa dele. E seria ela que trairia ele e faria com que as outras nações se unissem para destruir o reino do Joy Boy, que provavelmente para mim o Joy Boy seria uma espécie de rei ou comandante desse lugar. E eu imagino que esse lugar que o Joy Boy comanda seria composto por várias pessoas que são lunarianos. São o povo lunariano, grande maioria, que seria essas pessoas que estariam com o Joy Boy. E exatamente, é isso mesmo que você está pensando. O Joy Boy seria um lunariano. E em todas as pessoas que têm o D no nome, são parentes distantes desses lunarianos que viviam nessa época. Que é aí que vem esse D, que seria uma forma deles
marcarem e deixarem presentes para nunca esquecerem. Eu não tenho uma teoria certa do que seria exatamente o significado do D, mas eu acho que seria mais por esse termo de que para mostrar que eles são parentes dos Lunarianos. E a gente também veria vários personagens parecidos com o bando do Luffy, com a Nami, com o Zoro, com o Arobi, com vários personagens que têm uma aparência similar a deles, que não só seriam só Lunarianos, mas como pessoas que estavam presentes nessa época, para dar uma informação, uma dica de que eles são meio que predestinados, ou tipo, eles já tinham esse negócio, essa descendência. Não que eles são a encarnação dessas pessoas, mas sim que eles têm uma leve descendência com essas pessoas que viveram nessa época. Então eles já eram para se encontrar, porque eles se encontraram no passado. E nessa história também a gente contaria todos os segredos do One Piece, sobre as Akuma no Mi, a vida inteira do Joy Boy, como ele morreu e como começou esse negócio da marinha, todo esse mistério, as outras coisas sobre os Lunarianos, de onde eles vieram, blá blá blá. A história do passado terminaria exatamente no início do One Piece, que seria aquela cena que a gente vê do Gordo Hiroja sendo executado, mas dessa vez a gente teria uma visão assim pelo o olhar do Gordo Hiroja, onde ele teria um flashback e lembraria da época que ele foi em Laugh Tale e que ele viu lá, e a gente veria o que, na visão dele, o que ele viu e o que fez ele rir. E pra mim, o Gordo Hiroja chegaria lá na Laugh Tale e teria esse robô que ele estaria meio que protegendo o One Piece, essa entrada do One Piece. Não teria como entrar de algo específico para poder entrar. Eu não tenho certeza ainda, não tenho uma teoria para essa coisa que precisaria, mas teria a ver com o Luffy em si, com o Nika. E na hora que ele vê nessa entrada, o robô só dá uma informação, ele também revela o passado, mostra por hoje tudo que aconteceu, a vida do Joy Boy, e ele mostra uma espécie de desenho que o Joy Boy fez com a ajuda de um amigo dele que tem esse poder de ver o futuro, e assim ele meio que desenhou a descrição mais ou menos das pessoas que seriam capazes de entrar lá naquele lugar, que usariam o One Piece para um bem melhor, para ajudar essas pessoas, e realmente faria uma diferença e que ajudariam a fazer essas pessoas que sofreram tanto esses 100 anos não serem esquecidas. E o que o Gordo Hiroja vai ver é nada mais, nada menos que esse desenho, que retrataria o bando do Luffy e o Luffy em si, como se fosse todos um garrancho. Tipo, o Joy Boy não saberia desenhar, então ele desenharia de qualquer jeito na parede, do jeito que ele acha que tá fácil de se entender. E o que a gente veria, o que o Roger veria, seria esse desenho horrível, que ele não consegue decifrar nada, ele não consegue saber quem são essas pessoas, porque tá tudo mal desenhado, e ele riria daquilo, da situação, de que ele fez toda essa viagem, e quando chegou lá, precisa de uma pessoa específica que nem existe ainda, o robô informaria que essa pessoa ainda não tá lá, ela é do futuro, nesse ano, um ano específico que ele vai falar, e ele riria também porque, mesmo se ele tentar procurar, não tem como ele decifrar o que ele tá vendo ali, aquele garrancho que ele tá vendo ali, e por isso que ele deu aquela risada. Mas o Roger decide que vai ajudar nessa busca aí, mesmo não sabendo quem são essas pessoas, e ele faz um plano, porque ele está com a doença e logo vai morrer, então ele deixa o seu tesouro lá, que ele conseguiu nas suas viagens, nas suas aventuras, e ele se entrega pra marinha. Porque assim, ele em si sozinho não conseguiria achar. Mas talvez se ele fizesse com que todo mundo procurasse, foi o que ele fez. Ele se deixou ser pego, deixou seu tesouro lá e ainda contou a história do One Piece dizendo que era verdade. Assim, as pessoas acreditariam, pois ele era na época o rei dos piratas, então seria a palavra, o cara mais fodão de todos, seria a palavra mais convincente de todos, e todo mundo sairia à procura do One Piece. Ao mesmo tempo, à procura da pessoa em si, no caso do Luffy, pois eles precisariam dela para entrar no One Piece, caso eles chegassem até o One Piece. E ele também achava que talvez o seu filho fosse essa pessoa. E com isso ele dá uma missão para o Shanks para procurar essa pessoa, que um dia poderia se tornar o novo Joy Boy. E aí que Shanks sabe, ele procura pistas sobre como que ele vai achar, e ele acaba chegando na fruta do Joy Boy, na fruta do Nika. E depois de ele obter essa fruta, ele logo vai ao encontro do filho do Roger, que ele vai na ilha lá. Ele acaba encontrando o Luffy, que acaba, por mera coincidência, comendo a fruta. E aí o Shanks lembra das coisas que o Gordo Hiroja contou pra ele, que o Gordo Hiroja viu lá um negócio do passado do Joy Boy, e ele falou como que era o Joy Boy em específico pro Shanks, e
ele lembra mais ou menos a descrição, como ele dizia, que era um sorridente, ficava rindo do tempo todo, e a aparência mais ou menos, como ele falou como que era, o Joy Boy, tirando as partes de Lunariano, claro, e o Shanks enxergou aquilo no Luffy. E ainda mais com o fato dele ter comido a fruta por mera coincidência, ele decidiu que ele iria apostar naquele garoto, que talvez aquele garoto teria a chance de ser o novo Joy Boy. E aí finalmente a gente volta pro presente ali, o Luffy acordando, o bando do Luffy, tanto o bando do Luffy como o bando do Barba Negra acordando daquelas máquinas, depois de ver toda aquela história. E eles estão prestes a lutar um contra o outro, obviamente, que eles são inimigos. E aí então que novamente a marinha chega, especificamente o Insama e os Gorosei chegam na ilha para tentar impedir qualquer pessoa, qualquer pirata de tentar obter o One Piece. E então temos um confronto onde o bando do Luffy e do Barba Negra se juntam para tentar derrotar o Insama. Aí finalmente descobrimos a aparência do Insama e sua forma, aquela forma que ele usa quando usa a fruta dele, se é que ele dá uma fruta, usando o poder da fruta. Então é mostrado que o poder de Insama ele pode anular o poder das outras Akuma no Mi. Mas no Luffy e no Barba Negra não funciona. O Luffy, pois ele tem o poder lendário da fruta do Nika, então não funciona nele. E no Barba Negra, porque ele tem poder de duas frutas. Então, quando ele retirou o poder do Barba Negra, só tirou o poder da fruta do terremoto. A fruta da escuridão ainda continuou. Mas aí o Insama decide usar esse poder para atacar o bando deles. E é aí que temos o grande clímax desse arco final, onde o Insama usa o poder e tenta acertar o Chopper, o lugar onde o Chopper está lutando. E como os outros estão todos ocupados lutando contra os Gorosei e outros marinheiros ali no lugar, eles não conseguem ir lá ajudar o Chopper, e todos ficam desesperados nesse momento. Nem o Luffy consegue tentar ir ajudar. E o desespero deles se dá mais porque eles percebem que se aquilo acertar o Chopper, ele vai voltar a ser uma rena normal. Ele não vai ser mais o que ele é ali. E é aí que, quando ele tá prestes a acertar o Chopper com o poder dele, o Brook entra na frente e se sacrifica para proteger o Chopper. E como a gente sabe, a fruta do Brook é para ele reviver. Então o Brook se torna apenas um esqueleto no chão, sem vida. E nisso a gente tem o Luffy na frente do Brook, daquele esqueleto vazio ali. A Nami chorando do lado dele também, junto com o Chopper, enquanto todo mundo tá lutando no fundo. E quando o Insama vai lá e tenta atacar o Luffy de novo, aí a gente tem aquele zoomzinho, aquele balãozinho onde mostra só, tipo, o rosto do Luffy dando foco na boca dele. E apenas um balão de fala escrito Gear 6. E é aí que aparece finalmente a última forma do Luffy, a mais forte de todas, que seria uma forma meio que o Gear Second, aquele que ele esquenta e fica rápido, com a aparência do Gear 5, só que com as chamas, em vez de brancas, seriam chamas vermelhas e com certas partes do corpo dele preta por causa do hack. E finalmente o Luffy acerta um soco na cara do Insama, e esse seria o grande final do arco dos 100 anos, e dando início ao arco final da guerra final. Mas é isso aí. Vocês concordam com essa minha teoria? Ou vocês acham que eu tô viajando, que é tudo baboseira da minha cabeça? Deixa aí sua opinião nos comentários, dê um joinha no vídeo, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Então é isso aí. Falou!